A paz de Cristo e a alegria de Maria. Um abraço a você, meu irmão, minha irmã. Eu sou o Pádua Costa, da comunidade Mariana Boa Semente. Quero acolher com muita alegria você que está conosco pela internet, você que está nos ouvindo pela Rádio Cultura de Quixadá. Abraço a você que está pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio ou da comunidade Mariana Boa Semente, pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram. Você que nos ouve pela web rádio Jesus Misericordioso, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um abraço muito especial para você, ouvinte da Rádio do Bem, 102.1 Cultura FM, a rádio da Diocese de Quixadá. Estamos na Rádio Cultura de segunda a sexta, no horário da noite, recebendo você com muita satisfação. Você que está pela internet, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se não segue ainda o nosso perfil, faz isso agora, não perde muito tempo, toca aí o botão inscrever-se, clique aí no botão seguir e comece a receber o nosso conteúdo. É muito bom saber que você está aí todos os dias nos acompanhando ou talvez chegando pela primeira vez. Aqui estamos no caminho de direção espiritual, recebendo conselhos importantíssimos para vivermos bem na proximidade, na amizade, na devoção a Deus e, claro, um dia estarmos com Ele para sempre, lá na glória do céu. Por isso nós estamos com o livro Filoteia, Introdução à Vida Devota, um tesouro que São Francisco de Sales, doutor da Igreja, bispo de Genebra, deixou para nós. Você já tem o livro Filoteia? Já tinha ouvido falar? Já adquiriu o seu? Procure nas boas livrarias católicas e vá fazendo conosco esse caminho de direção espiritual. Já convido você para rezarmos para mais um capítulo do livro Filoteia. No capítulo de hoje, nós vamos avançar nesse processo de purificação do nosso coração. Quer ser íntimo de Deus, amigo de Deus? Tem que rejeitar tudo que é contrário a Deus, o pecado e tudo, maior ou menor, que nos leva a pecar. Não só o pecado grave, não só os pecados veniais, tudo que nos leva a desagradar a Deus, as coisas que podem ser deixadas de lado, devem ser deixadas de lado, são inúteis, são perigosas e hoje a gente vai avançar mais um pouquinho nessa purificação do nosso coração. Então, vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. Reze conosco a oração a São Francisco de Sales. Vamos pedir a sua intercessão. Glorioso São Francisco de Sales, vosso nome carrega a doçura do coração mais aflito. Vossas obras exalam a seleta piedade. Sua vida foi um sacrifício contínuo de amor perfeito, cheio de sabor real para as coisas espirituais. Abandono generoso e amoroso à vontade divina. Ensinai-me a humildade interior, a doçura exterior e a imitação de todas as virtudes dos corações de Jesus e Maria. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós. Trace, meu irmão, minha irmã, o sinal da cruz sobre a sua testa, mente, pensamentos, lábios e coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. O capítulo é o 24, estamos na primeira parte ainda, só a primeira parte, uma parte que motiva, que incentiva a mim e a você a termos realmente essa amizade com Deus, essa intimidade, essa dedicação para com Deus. É importante. A vida devota. Como é a sua relação com Deus? Você que está aqui nos acompanhando pela internet,
você que está ouvindo pela rádio. É dessa relação com Deus, íntima, dedicada, amorosa, que brota a nossa felicidade, aqui nesta vida e um dia lá na eternidade. Amigos de Deus, inimigos do mundo, do pecado, de tudo aquilo que pode nos levar a pecar. Por isso, hoje nós vamos falar sobre a necessidade de purificar a alma, mesmo das imperfeições naturais. Preste atenção aos conselhos de hoje que São Francisco de Sales vai nos dar. Veja o zelo. Quando você realmente ama alguém, você não quer desagradar em nada àquela pessoa. Se esse alguém é Deus, esse zelo tem que ser maior ainda. Então vamos ouvir os conselhos de hoje nesse nosso encontro com São Francisco de Sales. Possuímos ainda, Filoteia, meu irmão, minha irmã, algumas imperfeições naturais que, embora se originem dos próprios pecados, não são pecados mortais nem veniais. Chamam-se imperfeições. E os atos resultantes daí têm o nome de defeitos ou faltas. Deu para entender? É como uma escalada em que nós vamos progredindo na purificação para uma amizade cada vez maior. Primeiro rompemos com aquelas realidades graves, contrárias à vontade de Deus, os pecados graves, os pecados conscientes contra os 10 mandamentos de Deus. Depois também vamos desenraizando de nós, como nós fomos exercitando aqui naquelas meditações, os afetos, os desejos, os atrativos do pecado. Porque por mais que eu rompa com aquele pecado, no sentido de me arrepender e confessar, às vezes eu ainda fico com saudade dele, então eu tenho que ir tirando essa saudade do pecado, este gosto, esta vontade de pecar. Tudo isso a gente já falou e você foi vendo esse grande primeiro passo. Depois nós vimos a necessidade de também nos purificarmos das ofensas menores que a gente faz a Deus, né? Então não basta deixar de dizer uma mentira descarada, consciente, declarada, mas também aquelas mentirinhas, como a gente costuma chamar, do nosso dia a dia, que também não deixam de ser pecado, se aqui e acolá a gente vai contando aquilo que não corresponde à verdade. Você sabe, o demônio é o pai da mentira. E aí a gente vai caminhando, avançando nessa purificação. Hoje, São Francisco de Sales vai nos falar que a gente precisa purificar o nosso coração até dos pequenos defeitos, das pequenas imperfeições. No final das contas, tudo veio do pecado. Adão e Eva foram feitos perfeitos, né? Deus viu que era muito bom aquela obra que ele criou. O pecado, a partir do pecado original, ele foi deformando, foi fazendo com que o homem ficasse imperfeito. Então, daí vem as nossas falhas, as nossas imperfeições, que, como São Francisco de Sales diz, não são pecados, nem mortais e nem veniais, são imperfeições, atos que nós chamamos de defeitos, ou faltas, ou falhas. Então preste atenção o que ele vai nos orientar. Santa Paula, por exemplo, como nos conta São Jerônimo, era de natureza tão dada à melancolia que, à morte de seu marido e seus filhos, pensava morrer de tristeza. Então essa Santa Paula, ela era muito inclinada a esse entristecimento. E aí, com a morte de seu marido e de seus filhos, ela estava inclinada a chegar a morrer de tristeza. É claro, estamos falando de coisas muito fortes, né? A perda de pessoas muito queridas. Mas veja o que ele vai dizer. Era isso uma grande imperfeição, mas não um pecado. Então, esse entristecimento, por conta da falta de um bem, no caso, né, de entes queridos, de familiares preciosos, ficar entristecido não é um pecado. Você pecou porque você ficou triste, mas é uma imperfeição, porque era contra a sua vontade. Existem algumas pessoas que são de um espírito leviano e outras de um caráter ríspido.
São tendências pela a questão da personalidade, a questão do temperamento. Como a gente acabou de ouvir, Deus não quer que a gente se entristeça, então a gente não pode alimentar tristeza. A palavra de Deus diz assim, não entregue a tua alma à tristeza. Você entendeu esse exemplo? Não é o problema você chegar a ter um momento de tristeza. Você não pode ficar mergulhado nele. O que São Francisco de Sales está dizendo com relação a Santa Paula, por exemplo, não é que ela cometeu uma imperfeição por ficar triste. Seria negar a sua natureza. Então, humanamente, isto é natural. O próprio Jesus, na sua humanidade, ele ficou triste, chegou até a chorar pela morte de Lázaro, não é verdade? E ele era perfeito. O problema é entregar-se à tristeza. A imperfeição está aí, porque ela parecia que ia morrer de tristeza, entende? A intensidade, o mergulho naquela realidade. E aí dentro desse exemplo é que ele vai citando os outros, daquelas pessoas que têm um espírito leviano, outras ríspidas. Então você não pode estar mentindo, enganando, você não pode estar sendo grosseiro com as pessoas. Muitas há de um ânimo indócil e difícil de aceder aos conselhos e às palavras de amigos. Você não aceita o conselho, você não aceita a orientação. Isto em si é um pecado? Não, ainda não, pelo menos, né? É um defeito. É um defeito. A prudência, que é uma virtude, ela exige de nós, entre outras coisas, que a gente escute o conselho das pessoas. Às vezes é um conselho que vai nos ajudar a sair de uma situação errada ou não entrar em uma situação errada, entendeu? Então, não ouvir conselhos é um defeito. Não é propriamente um pecado, mas é um defeito. Tá dando para entender? A gente precisa ir buscando a purificação dessas realidades. Ele acabou citando algumas delas aqui, não é? A rispidez, a dureza, a maneira grosseira de falar, em si não é um pecado, mas é um defeito. Fulano, mas você só fala gritando, acaba falando sempre com grosseria. Não é um pecado em si, porque na maioria das vezes a pessoa não faz aquilo nem com intenção. Ela diz assim, não, mas é o meu jeito, é porque é o meu jeito de falar. Olha aí, mas é um jeito defeituoso. E aí você precisa mudar esse jeito, purificar esse jeito. Outras que têm a bilis fácil de inflamar-se e muitas outras que possuem um coração por demais terno e suscetível a amizades humanas. Tá vendo? Gente que estoura fácil. Já ouviu alguém dizer assim, o meu pavio é muito curto, por qualquer coisa eu estou explodindo. Isto é um defeito. Numa dessas explosões você peca. Numa dessas explosões você magoa alguém, você fere alguém. Entenda que essas purificações das quais São Francisco de Sales está nos falando, elas que têm origem lá no pecado original, essas imperfeições das quais a gente precisa se purificar, elas acabam mais cedo ou mais tarde se desenvolvendo em pecado. E aí a gente tem que estar atento a estes defeitos que precisam ser purificados no nosso coração. Ele citou um outro aqui, veja, parece até que é uma qualidade, mas é um defeito. Pessoas que têm um coração terno demais e suscetível a amizades humanas. Pessoas que acabam se tornando muito pegajosas. Pessoas que acabam se afeiçoando demais às outras pessoas e vivendo uma espécie até de dependência psicológica, sendo influenciada por essas pessoas. Você é uma pessoa assim que se apega fácil demais? Isso pode ser um defeito. Dependendo, por exemplo, dessa amizade, ela pode lhe arrastar para o que não presta. Deu para entender? Ou, mesmo sendo uma amizade boa, ela pode começar a ocupar o lugar de Deus na sua vida. O amigo por excelência, a amizade por excelência que nós devemos buscar é a amizade com Deus.
As outras amizades devem girar em torno da nossa amizade com Deus. Mas temos que ter cuidado com o exagero. A gente já sabe pela sabedoria popular, né? Tudo demais é veneno ou tudo demais é defeito. Numa palavra, quase que não existe pessoa alguma em que não se note uma imperfeição semelhante. Então, se eu olhar para mim, se você olhar para você que está ouvindo aí na sua casa, a Rádio Cultura, você que está viajando no seu carro e nos ouvindo, você que está pela internet, você vai encontrar imperfeições, vai encontrar defeitos em você. E aí já é uma grande virtude você ter a humildade de reconhecer isso, porque quem acha que não tem defeito nenhum, não vai melhorar nunca. Não vai ser purificado jamais, porque não acha que precisa. Continua São Francisco de Sales. Ora, embora essas imperfeições sejam naturais, que aí você pode dizer, não, mas todo mundo é assim, todo mundo tem um defeito, isso faz parte. Embora essas imperfeições sejam naturais, podem, entretanto, ser corrigidas e moderadas, procurando-se adquirir as perfeições contrárias. Olha lá, aí vem uma dica então preciosa. Como é que a gente corrige esses defeitos, essas imperfeições? Procurando adquirir as perfeições contrárias. Qual é o seu defeito? Eu sou grosso, eu sou grossa, eu sou muito bruto quando eu falo com as pessoas, eu acabo não controlando aquilo que eu vou dizer e por isso eu acabo magoando. Pronto, então vamos buscar a perfeição contrária, a delicadeza. Você vai se empenhar, meu irmão, minha irmã, claro, sempre pedindo a graça de Deus, mas faça o seu esforço também para agir de uma forma mais doce. Você tem uma tendência a ser amargo, amarga, duro demais com o que fala? Vai buscar a delicadeza, vai buscar a doçura. Você é aquela pessoa que é exagerada em se apegar? Você vai ter mais equilíbrio nos seus relacionamentos, ter a proximidade, mas com o pé no freio, para não se envolver demais, não grudar demais, não se influenciar demais e por aí vai. Entende? Então, cada realidade você vai buscar a perfeição, a qualidade contrária, para que você possa ir corrigindo, equilibrando esse defeito ou esses defeitos, né, que vão sendo identificados na sua vida. Então ele diz assim, se a gente for fazendo isso, procurando, identificando o que é defeito, o que é imperfeição em nós, e não se acomodando, porque esse é um problema, dizer, não, mas eu sou assim mesmo, não, eu nasci assim, esse é o meu jeito. Aí não avança, aí não se purifica. Mesmo Deus querendo, mas é porque você não quer, você se conformou com aquilo. Agora, se você reconhece, primeiro passo, humildemente, verdadeiramente, eu sou assim, é verdade, eu tenho esse defeito. Qualquer coisinha me magoa, eu fico logo abalado, qualquer coisa me deixa triste. Então você vai vendo quais são os seus defeitos e aí vai procurando a perfeição contrária, e ele diz que assim nós podemos chegar até a acabar inteiramente com aquelas imperfeições. Vou dar um exemplo aqui para você entender a partir mesmo de São Francisco de Sales. Eu acho que a gente já falou por aqui, senão houve um exemplo concreto. São Francisco de Sales, ele tinha um temperamento, são realidades naturais, né? A gente nasce com um determinado temperamento. Você depois pode estudar um pouquinho, pesquisa sobre isso em sites seguros, sobre os temperamentos, você vai se descobrir, né? Vai ver muitas coisas que você faz ou deixa de fazer por causa do seu temperamento. Então, São Francisco de Sales, ele tinha um temperamento colérico. Então, São Francisco de Sales, ele, por este temperamento colérico, ele tinha muita facilidade de explodir. São pessoas que, por uma coisa simples, de repente, podem ter uma raiva grande e agir assim, de uma forma intempestiva, né? Sem se controlar. Essa seria uma tendência, digamos, mais espontânea. Por exemplo, falando de uma forma muito superficial de uma pessoa com temperamento colérico.
Porém, São Francisco de Sales ele foi se trabalhando nisso aí, buscando a qualidade, a perfeição contrária a isso. E ele foi fazendo isso com tanto esmero, com tanta dedicação, e Deus vai ajudando, viu, gente? Quando a gente vai identificando aquele defeito e vai procurando trabalhar, Deus ajuda muito, a ponto de que São Francisco de Sales ficou famoso pela sua doçura. Tanto que se conta, é uma coisa interessante, até engraçada, que embaixo da mesa onde ele atendia como bispo, né, as pessoas, de modo geral, se encontrou depois quase que um buraco ali embaixo da mesa, causado ali pelas suas unhas, né, como que uma forma de estar aqui conversando, né, eu estou aqui conversando com você e a mão ali por baixo, descontando na mesa, como quem diz, se controlando, né? Para não atingir aquela pessoa. Veja, é um exercício. Deu para entender? Por isso que ele, que experimentou isso na vida, e também poderíamos citar outras situações, mas ele nos dá esse ensinamento com tanta esperança. Ele diz assim, se fizermos isso, procurando identificar e reagir de uma forma contrária àquelas nossas tendências defeituosas naturais, nós podemos chegar a acabar inteiramente com esses defeitos, com essas imperfeições. E ele acrescenta, quase terminando, ele diz assim, e digo-te, Filoteia, escute aí, meu irmão, minha irmã, que deves chegar a este ponto. Ele está dizendo, olha, o ideal é purificar mesmo, o ideal é tirar esses defeitos, para que eles não cresçam e não venham a se tornar pecados propriamente dito, né? E os defeitos, eles atrapalham também a nossa relação com as pessoas e, claro, a nossa relação com Deus. Achou-se meio de converter as amendoeiras azedas em doces. Olha aí, com certeza ele lembrava da obra de Deus na vida dele. Simplesmente furando-as junto ao pé para que saia o suco amargo. Olha lá, um exemplo a partir da natureza. Como transformar amendoeiras azedas em doces? Furando-as junto ao pé. E aí sai o suco amargo. O que é que você tem que fazer para corrigir esse defeito da sua vida? Hein? Eu vou pensar nos meus, você vai pensar nos seus e vamos trabalhar, meu povo, vamos trabalhar. Você aí que está conosco pela internet, identifica seus defeitos e vamos tratar de purificá-los. Por quê? Portanto, diz ele, não podemos nós nos livrar de nossas más inclinações, retendo unicamente o que tem de bom para as tornar disposições favoráveis à prática das virtudes? Isso tem muito a ver com o que a gente falou sobre temperamento. Todo temperamento, vale a pena você pesquisar sobre isso, volta a incentivar. Ele traz em si realidades que podem ser utilizadas para o bem ou para o mal. Você tem que identificar o seu temperamento, as suas tendências naturais e utilizá-las da melhor maneira. Vai procurar se livrar das más inclinações e vai procurar direcionar a sua força, o seu impulso, né, as suas inclinações na prática das virtudes. Esse é o ideal que a gente tem que buscar. Assim, como não há uma natureza tão boa que não possa ser corrompida por hábitos viciosos, assim também não existe um caráter tão mau que não se possa domar e até mudar inteiramente, mediante um esforço constante pela graça de Deus. Vou repetir esse finalzinho. Como é que você muda o seu jeito de ser? Primeiro, acabando com essa história de dizer, eu sou assim, o meu jeito é assim. Não. Você está assim, mas você pode melhorar e muito, e deve melhorar e muito, tá bom? Como é que a gente faz isso? Esforço constante e abertura à graça de Deus. Tem que ter esforço. A sua tendência natural, por exemplo, olha, tem um temperamento que é o sanguíneo. Ele naturalmente, ele não é tão cuidadoso assim, por exemplo, com a ordem, né? Ele é tão, digamos assim, espontâneo, né? Para não dizer assim um pouquinho agitado, né? Que ele não é muito de arrumar as coisas. Então, naturalmente, o quarto,
ou a mesa de um sanguíneo é assim meio bagunçada, entendeu? Isso é uma tendência natural por essa espontaneidade, por não estar assim tão preocupado com esses detalhezinhos, etc. Porém, é um defeito. Uma casa bagunçada é um defeito, um quarto desarrumado é um defeito, uma bolsa, enfim, a ordem, ela está ligada à perfeição, né? Veja a obra da criação, tudo está no seu devido lugar. Deus fez tudo com perfeição e Deus viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Então, quem bagunça a natureza somos nós, mas a natureza ela é perfeita porque ela foi feita na perfeição de Deus. Pronto, eu estou dando esse exemplo para dizer, uma pessoa que é assim, ela não pode dizer, o que é que eu posso fazer, né? É meu jeito, eu não ligo muito para essas coisas, por isso você entra aqui em casa, está tudo de cabeça para baixo. Não, vamos botar ordem nesse negócio aí. Esforço constante. Aí você vai começar arrumando a sua cama, o seu banheiro. Quantas vezes? Todo dia, sempre que necessário. Esforço constante. Às vezes por conta dessa espontaneidade, dessa falta de preocupação com aparentes detalhes. Por exemplo, a pessoa, ela tende muito a chegar atrasado, não ser pontual. O atraso é um defeito. Não é, digamos, em si um pecado, né? Você chegou atrasado um pouco em um compromisso uma vez ou outra, aí você cometeu um pecado. Não é um pecado, mas é um defeito. E se isso continua, isso vai se caracterizando um pecado, porque é justo que você chegue na hora nos seus compromissos, no seu trabalho, na sua escola, nos seus compromissos religiosos, né? O certo é que você chegue na hora para participar da missa. Inclusive, se de domingo você não faz isso assim por irresponsabilidade, é pecado, né? Porque participar da missa inteira, né, nos domingos e dias de festa é um mandamento da igreja. Deu para entender? Não, mas é o meu jeito. Eu tenho dificuldade. Não. Vamos, então, fazer um esforço constante, ficar mais atento ao relógio, procurar se programar, não colocar tudo ao mesmo tempo, porque aí você acaba cumprindo uma coisa e descumprindo a outra. Esforço constante. Eu estou dando alguns exemplos, mas você vai verificar o que você precisa corrigir. Isso está dentro do processo de purificação, dessa busca de perfeição. Esforço constante e abertura à graça de Deus. Porque, gente, no começo, no meio e no fim, é sempre a graça de Deus que está agindo. Agora a gente precisa cooperar. Tem que ter o nosso esforço, né? Não dá para você ficar de braços cruzados e simplesmente dizer, eu agora não vou ser mais uma pessoa grosseira. Eu agora vou assim, ter todo o zelo para não querer aqui e acolá contar uma mentirinha. Eu agora vou ser mais organizado e vou ficar aqui de braços cruzados e Deus vai fazer isso sozinho. Deus não trabalha assim, Ele não gosta de trabalhar assim. Ele pode fazer assim? Pode, Deus pode tudo, mas Ele quer a nossa participação, porque Ele respeita a nossa liberdade. Então, esforço constante e abertura à graça de Deus. E termina esse encontro de direção espiritual com este conselho, com estes avisos agora de São Francisco de Sales. Abre bem o ouvido, escute aí. Vou te dar, pois, os avisos e te propor os exercícios que julgo mais necessários para livrar a tua alma de todas as más inclinações, esses defeitos, essas imperfeições que nos levam ao pecado venial. De todos os apegos a coisas inúteis e perigosas e de todas as imperfeições naturais. Então, ele vai repetir aquela lista, entendeu? Ele diz o seguinte, ele agora vai nos orientar como a gente faz para livrar a nossa alma das más inclinações ao pecado venial, foi tema de um encontro anterior, de todos os apegos às coisas inúteis, também falamos no programa anterior, e de todas as imperfeições naturais, que falamos agora, que no final das contas vão nos levar de um jeito ou outro, mais cedo ou mais tarde, ao pecado, a desagradar a Deus. Com isso, a tua alma estará também mais defendida contra o pecado mortal. Está vendo? Se eu vou zelando por não cometer desde essas imperfeições naturais, eu vou me prevenindo com relação ao pecado mortal.
que Deus te dê a sua graça para os pores em prática. E aí, São Francisco de Sales, quais são os avisos? A gente quer ouvir, a gente quer fazer. Aguente aí nos próximos programas. Então é assim, São Francisco de Sales vai sempre deixando a gente no suspense, né? Então, nos próximos encontros, a nossa direção espiritual com São Francisco de Sales, ele vai nos dar orientações concretas, conselhos maravilhosos, direcionamentos muito eficazes para que esse processo de purificação, nessa escalada que a gente falou, até das imperfeições naturais, possa acontecer na nossa vida. Amém? Vamos pedir essa graça? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abraço grande a você. Passe adiante este nosso encontro, se lhe fez bem. Deixe o seu like, o seu gostei. Se inscreve no nosso canal, comece a seguir o nosso perfil. Seja um divulgador destes momentos de direção espiritual com São Francisco de Sales. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Que Deus te abençoe e que Maria te guarde.